Foi. Vou para a gente, capítulo 19. Jesus se tornou mais respeitado ainda. Mas só um pouquinho, gente, que ele voltou. Acho que agora vai, vocês. Agora sim, tá? Vou pôr aqui. Oi, Juju. Deixa eu só... Bom dia, Juju. Acho que a Ju... Não sei se a Ju já pegou do começo. Só para você não ficar perdida aqui, Ju. O que a gente faz? A gente vai colocar aqui o áudio do capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o capítulo 18 do livro de Atos. E aí, depois que a gente ouvir o áudio, a gente comenta algumas coisas do capítulo. Tá bom? Só para te contar aqui para você não ficar perdida, tá? Então, eu vou pôr o áudio aqui pra gente. Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? O batismo de João Batista. João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam. E em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo. E começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar esses espíritos,
dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam! Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês? Quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva! Viva a grande Diana de
A grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal. Pois para isso, há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que tá abrindo. Eu vou compartilhar uma imagem só por curiosidade mesmo, que eu gosto de compartilhar essas coisas que tem aqui na minha Bíblia de estudo. Só por curiosidade aqui, um mapinha dessa terceira viagem missionária de Paulo. Então, assim, a gente vem... Vou até comentar aqui com a Juju rapidinho, que como você não participou dos outros, para você não ficar perdida. Então, assim, a gente está lendo agora a carta de Atos, que quem escreveu foi Paulo, que é um apóstolo, né, poderoso, que ele escreveu a grande maioria das cartas que tem no Novo Testamento. Então, né, nós temos na Bíblia a divisão do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí, aqui no Novo Testamento, eu estou só compartilhando aqui para a Juju não se perder, porque eu não sei se ela sabe esse detalhe das cartas. Então, aqui, ó, só para compartilhar aqui rapidinho. No Novo Testamento, tem os evangelhos, que conta as histórias de quando Jesus estava aqui, né, conta lá várias situações que ele vivenciou aqui. Tem Atos, que Atos conta da história do início da igreja. Então, todo como começou a igreja primitiva, toda essa história mesmo. Então, é muito legal. E tem as epístolas, que são as cartas que os apóstolos escreveram. E muitas dessas cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, que eu tô vendo, todos esses que estão de azulzinho aqui, ó, para conseguir ver, Juju, você conseguir ver aí, são as cartas que, muitas delas que Paulo escreveu, alguns foram outros apóstolos que Jesus ali escolheu, e escreveu essas cartas para igrejas da época. E aí, por exemplo, agora aqui, nesse capítulo de hoje, a gente leu aqui, do primeiro versículo até o 8, fala de Paulo em Éfeso. E aí a gente vê que existe uma carta de Efésios, só para a Juju se situar aí. E então, esse mapinha aqui que eu coloquei para vocês é dessas viagens, né, que Paulo... Então, Paulo ele foi viajando para vários lugares, e em Éfeso foi um lugar que ele ficou 2 anos. Aqui, ó, eu tô vendo aqui no meu mapa, que ele conta aqui que a terceira viagem missionária de Paulo, ele percorreu grande parte das mesmas regiões que ele percorreu na segunda viagem, né? Então, ele foi voltando para muitos lugares, porque conforme ele ia fazendo essas viagens missionárias, ele ia fundando, abrindo igrejas, vamos dizer assim, não sei se essa palavra mais adequada, fundando, talvez fundando. E em Éfeso teve uma igreja que, inclusive, era uma igreja, assim, que como era uma cidade portuária, uma cidade grande, né, então era uma igreja bastante importante, que a carta de Éfeso é maravilhosa também, vale muito a pena ler. Então, só para a gente se situar aqui do que está acontecendo. E aí, ok, vou tirar então essa tela, deixar só aqui na telinha normal mesmo aqui pra gente.
tirar essa transmissão. Como que eu tiro? Parar. E aí, então, ó, vamos dividir esse capítulo para ficar fácil o nosso entendimento. Então, do 1 ao 10, ele fala sobre Paulo em Éfeso. E nesse, do 1 ao 10, já veio logo assim, muito me chamando a atenção, porque ele fala do Espírito Santo de Deus. E aí eu senti que eu preciso focar nisso aqui hoje. Falei, não, é isso aqui que eu tô sentindo que a gente vai ter que falar hoje. E deixa eu só compartilhar aqui com vocês, que eu não compartilhei a tela, né? Não compartilhei aqui essa telinha dos versículos, que aí a gente vai vendo junto e fica bom para todo mundo. Então, olha aqui no começo, né? Então, aqui a gente começa, né? Que enquanto Apolo estava em Corinto, vocês estão vendo aqui junto, né? Estava lá em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, ok. E aí, chegando lá, ele encontrou ali alguns discípulos, perguntando. E aí eles perguntaram-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí, olha só o que o pessoal fala aqui. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí, esse versículo aqui foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, logo quando eu comecei a frequentar a igreja, né, então, assim, tive um encontro com Jesus, falei assim, nossa, porque eu achava cafona a igreja, eu tinha um tio pastor que eu vi os filhos dele, não podiam fazer nada, falava, gente, que coisa horrível. Eu que não vou para a igreja mesmo, pensava eu, credo, coisa horrorosa. Achava cafoníssima ir para a igreja, então eu já tive vários preconceitos. E aí, de repente, me vi, assim, tive um encontro com Jesus, falei, meu Deus, comecei a ouvir louvores, aqueles louvores me tocavam, aqueles louvores iam, assim, curando a minha alma, sabe? Iam fazendo muito sentido. E aí, aí, assim, quando a gente começa a ter fome, né, de querer saber mais. Aí eu comecei a tentar ler a Bíblia, abria Gênesis, começava a ler, não entendia nada. Eu não entendendo nada disso aqui, fecha, não entendia nada. Aí alguém falou, começa lá pelo Evangelho e tal, deixa eu ler lá o Evangelho. Aí também comecei a ler, acho que justo naquele Evangelho que começa a falar toda a genealogia de Jesus, dá uma página ou duas, falando fulano que é filho de ciclano, que é filho de Beltrano, que é filho de não sei o que, não sei o que. Eu falei, que isso, gente, não tô entendendo nada. Fecha de novo. E aí assim foi. Aí falei, quer saber, vou ir na igreja então, né, já que tô sentindo vou ir na igreja, fui pra igreja. Comecei a frequentar lá, eu lembro que eu ia numa perto do meu trabalho, que era uma bênção também, muito legal. Aí depois conheci algumas pessoas, comecei a frequentar outra, e ok. Só que mesmo assim, gente, eu não lia a Bíblia. Então o que acontecia? Acontecia o que acontecia aqui com esse pessoal aqui, ó. Nem sequer ouviu falar que existe o Espírito Santo. Aí depois que eu conheci a Flavinha, que não tá aqui hoje, que teve um dia que eu falei, Flávia, ó a pergunta que eu fiz pra ela. Flávia, eu não entendo nada, por que Deus, Jesus e Espírito Santo? Eu não tô entendendo por que é cada um, assim, sabe? Eu não tô entendendo. Então, o que eu ontem aqui, eu lendo, me levou esse capítulo me levou aqui a refletir que quantas e quantas pessoas, assim como eu lá no meu começo, se dizem cristã, porque eu falava, sim, sou cristã, mas apesar de se dizer cristã, não verdadeiramente tem intimidade com Deus. Apesar de frequentar, às vezes, uma igreja, às vezes, de procurar aí, não conhece o Espírito Santo, não sabe o que é o Espírito Santo, porque eu não sabia o que é o Espírito Santo. E aí eu tenho um amigo querido que ele fala o seguinte, ele fala, Mayara, quando na época eu ainda não era batizada no Espírito Santo, que aí eu via que só tentar ler sozinho eu não conseguia, eu comecei na igreja, mas achava pouco, sabe assim, quando você fala assim, o pastor falou tal coisa, aquela mensagem tocava no meu coração, aquilo fazia sentido, eu saía bem da igreja, mas algumas coisas que ele falava eu via que eu não tinha ainda o entendimento, eu preciso buscar, preciso procurar. Aí até que o Senhor vai colocando as pessoas no nosso caminho, né? Porque Ele une pessoas para propósito. Eu vejo isso. Ele não une à toa, une para cumprimento de propósito. E aí eu falava, Senhor, eu quero estudar a Bíblia, mas eu não consigo sozinha. Então, simplesmente surgiu esse grupo aqui que eu tô agora falando. Chegou para mim. Então, foi muito lindo que chegou assim, sabe? E a gente vai vendo que quando a gente tá fazendo o quê? Aquilo que diz no versículo, buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Eu vou até compartilhar aqui, porque esse é um versículo que vale a pena a gente imprimir e colar na geladeira, no espelho, do banheiro, algum lugar que você vê sempre. Porque assim, aqui, ó, Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque o que acontece? A gente, muitas vezes, é claro que às vezes eu tô com um problema e vão ter pessoas que vão ser canal, instrumento para me ajudar. Mas às vezes vão ter problemas que é só Deus que vai dar direção. E a gente às vezes busca solução em tudo quanto é coisa.
eu começo a buscar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoa, e eu não vou consultar Deus primeiro, eu não vou consultar. Então, o que diz aqui em Mateus? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo vai ser acrescentado. E aqui não está falando algumas coisas, é tudo. Então, quando a gente crê verdadeiramente nessa palavra, a gente busca, a gente vai vendo que as coisas vão realmente acontecendo. E aconteceu comigo naquela época. Por que eu falei esse versículo? Porque quando eu estava querendo entender a Bíblia, eu falava, eu quero entender. E o que a palavra diz? Que quando a gente pede sabedoria, ele nos dá. Ele não nega a sabedoria. Então, quando a gente está com o coração, né, realmente assim, disponível, buscando, quando a gente pede, ele traz as pessoas, ele traz a aula que a gente precisa, ele traz o livro que a gente precisa, ele trouxe esse grupo que eu precisava. E aí foi esse grupo que, antes de eu me batizar, o Senhor usou a Flávia para dizer o que ela precisava dar de conteúdo aqui. Vamos dizer assim, conteúdo, né? Mas olha só o que aconteceu, como foi tão perfeito. Ela começou a falar, fazer todo um preparatório para falar de batismo. A gente fez um estudo, foi eu e um amigo meu aqui na época. Um amigo meu, a gente participou, eu lembro que acabou o estudo do batismo na sexta-feira, a gente se batizou domingo, eu e o Rodrigo, pena que ele não tá aqui. Eu falava, olha só como aconteceu, olha como aconteceu isso. A gente foi pro batismo entendendo, porque também tem pessoas que vão pro batismo nas águas e não sabem nem, assim, entende, mas entende talvez no raso. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Além desse daqui, ó, nem mesmo, voltando lá então, no versículo 2, né, aqui, ó, compartilhar. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, voltando aqui, por que eu estou rodeando tudo isso? Porque nós, e eu vou falar assim, eu sei que nós aqui já estamos há um tempo fazendo esses estudos, e talvez para a gente ficar redundante, mas eu sei que esse YouTube chega para pessoas, né? E pessoas talvez vão cair nessa live, nessa aula de hoje, e talvez a pessoa está assim, né? Vou para a igreja, eu quero buscar, mas eu não sei muito bem, não estou perdida. Então, assim, a gente precisa realmente entender quem é ter intimidade com Deus, sabe? Ter intimidade com Jesus. A gente precisa ser batizado no Espírito Santo. Se não é, vai pedindo ao Senhor para que isso aconteça. Porque esse meu amigo, eu falei e parei. Ó, eu tenho uma coisa que eu começo às vezes a falar, paro e troco o assunto. Mas eu estava falando desse meu amigo que um dia ele falou assim, Mayara, você tem que se batizar no Espírito Santo. No Espírito Santo. Porque imagina, eu já citei esse exemplo aqui, né? Imagina que você está num grande mar, você tá lá com o seu barquinho, você tá no seu barquinho, cada pessoa tem o seu barquinho aí, estamos tudo aí, né, nesse grande marzão vivendo. E quando você não é batizado no Espírito Santo, então eu creio em Jesus, aceitei ele como meu Senhor e Salvador, me batizei nas águas. Uau, legal. Aí você tava lá no barquinho, tava lá no barquinho sem nada, de repente você ganhou um reminho. Você tá lá remando. Mas tem horas que fica difícil ali remar. E ele falava o seguinte, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, imagina que é como se você colocasse umas turbinas ali, sabe? Aqueles pro barco ir rápido, você vai que vai com tudo. Então ele falou assim, a gente tem que se batizar, porque você vai, é um gás, né? Então a gente precisa do Espírito Santo de Deus. E aí o que eu queria compartilhar com vocês? Algumas coisas que eu li um livro há um tempo atrás, que chama Bom Dia Espírito Santo, que é maravilhoso. E ele fala só sobre o Espírito Santo. Porque eu falei, eu preciso entender o que é esse tal de Espírito Santo, gente, que eu não sei direito, né? Isso há anos atrás, né? E aí eu fui lendo, fui aprendendo, e fui começando, então, a buscar e ter intimidade. O que é o Espírito Santo de Deus? Ele é o nosso melhor amigo, é o nosso guia, né? Então nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando Jesus morreu por nós e voltou lá, né? Tá sentado à destra do Pai, ficou aqui pra gente o Espírito Santo. Então, é ele quem está aqui na Terra conosco, né? Então, ele é o nosso consolador, é o nosso professor, é o nosso mentor, é o nosso guia, é o nosso psicólogo, entendeu? É ele que está aqui com a gente. Então, a gente precisa, né, buscar, e uma coisa que a gente precisa entender, que o Espírito Santo de Deus, por ser uma pessoa, tem certas coisas que a gente faz que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos estar sempre atentos para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. E aí, né, só comentando um pouquinho aqui sobre esse livro, sobre esse autor, quando ele teve esse entendimento do que era o Espírito Santo, ele começou a buscar. E aí ele falava o seguinte, em uma parte aqui do livro que eu comecei ontem a folhear e caí nessa página, ele falava o seguinte, que ele começou a pedir para o Espírito Santo de Deus tudo. Então ele falou assim, em um momento do livro ele fala assim, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, você poderia me ajudar a orar
Por vezes a gente não, assim, claro que o Deus, o que ele ouve é o nosso coração, é a oração sincera do nosso coração, né? Então, não importa se a gente está falando palavras bonitas ou não, se você sabe citar algum versículo ou não, nada disso importa, o que importa é o que está no seu coração. Mas olha só, existe a Bíblia, ela tem mais de, se eu não me engano, são mais de 8.000 promessas. Então, quando a gente conhece a Bíblia e a gente toma posse de promessas, a gente vai trazendo essas promessas para a nossa vida. Então, na palavra diz que o quê? Que a gente sofre por falta de conhecimento. Então, por vezes a gente está sofrendo na nossa vida porque a gente não tem conhecimento. E que conhecimento é esse? O que está na palavra. Porque às vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Mas aí você abre a Bíblia para ouvir o que Deus quer falar com você? Porque uma das formas de Deus falar com a gente é através da Bíblia. E isso aqui é a palavra dele. Eu falo que é o manual de instrução, né? É o manual de instrução do ser humano. Então, veja bem, o que eu entendi? Que eu não ia mais ficar fazendo 300.000 cursos como eu fazia antigamente, e nem ia ficar lendo 300.000 livros enquanto eu não terminasse de ler a Bíblia. Porque, veja bem, quando a gente compra uma geladeira, uma TV, vamos lá, comprei uma TV, melhor. Comprei uma TV nova. A minha TV mesmo, quando eu comprei, o controle era aquele controle fininho, que só tinha pouquíssimos botões e não tinha número. Agora tá bem comum esse controle, né? Todas as TVs novas é assim. Mas antigamente não, era aquele controle de número. Quando chegou aquele controle em casa, eu falei, gente, eu nunca vi um controle assim, não sei usar. Como que eu vou digitar o número para eu colocar o canal? Pensei eu, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá no manual da TV para eu ver como é que usava o bendito do controle. Então, se a gente pega, quando a gente compra algo novo e a gente não sabe usar, a gente vai no manual do quê? Do fabricante. Porque eu não sei usar, vou ter que ir no manual para ver o que o fabricante falou, como é que eu uso, como que eu manuseio, como que eu faço. Porque se eu manusear errado, o que vai acontecer? Eu vou quebrar. Então, o que acontece na nossa vida? Nós somos feitos, não é do nada. A gente não foi feito do nada do macaco, como alguns acreditam. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, não é? A sua imagem e semelhança. Então, o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do ser humano. Se eu tô sofrendo, tá quebrando aqui, porque por vezes a gente tá com a alma quebrada, a gente tá com um monte de coisa na nossa vida quebrada, vários problemas, muitas vezes é porque eu não tenho conhecimento do que está escrito aqui, porque eu não estou indo no manual do fabricante, nosso fabricante Deus, eu não estou indo no manual e consultando. Meu Deus, por que eu estou sofrendo nessa área aqui da minha vida? Eu não estou conseguindo conduzir, sei lá, aqui a educação dos meus filhos. Eu estou com um BOzão no casamento, eu estou com um problema financeiro, eu não estou conseguindo, eu estou com ansiedade demais, eu estou com estresse demais, eu estou com não sei o quê, eu estou com sei lá mais o quê, né? Porque a gente tem vários problemas, todo mundo tem problema, né? Só que às vezes a gente está sofrendo. Eu vou até compartilhar esse versículo, porque é outro. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Perecemos por falta de conhecimento. Aqui, ó, em Oséias 4. É esse? Deixa eu ver se é esse mesmo. Eu não sei se é exatamente esse aqui, mas eu vou compartilhar esse aqui. Eu não sei se é exatamente esse, talvez tenha um outro mais, talvez tenha outro mais curtinho. Mas o povo foi destruído por falta